Por que as pessoas têm essa mania de colocar tudo na conta de Deus, Caio? Cara, Principalmente as coisas ruins. hoje eu li o texto de Gênesis 3. Sim. Eu parei no verso 7, mas se eu tivesse continuado a ler, depois que o homem e a mulher se envergonharam, a sequência, quem quiser ler em Gênesis 3, de 8 em diante, a sequência conta a história psicológica da transferência, que foi o que se instituiu, né? Aí o homem sai pelo jardim e na sua solitude ele ouve a voz de Deus escondido, com vergonha de si mesmo, com certeza de que ele tinha sido tão alterado que Deus iria vê-lo desfigurado. Aí ele se veste, se cobre, se amedronta e ouve aquela voz: Adão, Adão, onde estás? Aí ele vem e a pergunta, ele disse: eu tive medo de ti. A relação com a criação, com a natureza, com Deus passa a ser estabelecida pela noção do medo, vergonha, culpa, medo. Tive medo de ti e me escondi, porque eu estava nu. Aí a pergunta divina é: quem te fez saber que estavas nu? Eu tô vendo aqui. Quem te fez saber? Aí começa o processo de transferência. O processo foi a mulher que tu me deste, que tomou do fruto e comeu. Aí vem a mulher. O que houve? Por que você fez isso? Não, a serpente que tu criaste e que tem acesso ao jardim, já foi vai que me deu a ideia e ficou irresistível e eu peguei. Aí Deus olha para a serpente e a serpente, só quem não tem para quem transferir é o diabo, né? O diabo é mais honesto do que os humanos. Ele reivindica os Ele ataques. diz: foi eu mesmo, eu sou o Estado Islâmico. Reivindica a autoria. Com orgulho. É nóis, é nóis. Liquidei mais alguns filhos teus. Mas nós, humanos, vivemos de transferência para Deus, porque o Adão falou a Deus: a mulher que tu me deste. Então a primeira transferência do homem é para Deus. Aí ou a gente transfere também para a serpente. Mas a gente está sempre transferindo para entes, ou concepções, ou arquetipias que nos aliviem a culpa e a responsabilidade. A gente prefere o paliativo do que o encaramento da verdade. Embora a verdade nos liberte, antes de nos libertar, ela nos fere todo. Nos fere para a vida, para nos curar. E a maioria não tem coragem de encarar os ferimentos da verdade. E aí prefere ficar nos escapes, nas transferências. Foi Deus, foi o diabo, foi o Estado, foi a minha mulher, seja lá quem for. Agora, esse é um assunto longo e de uma importância psicológica extraordinária, porque você veja como todo o processo de arquetipia da salvação no mundo, na história universal e particularmente na Bíblia, na Escritura, prevê essa figura, esse ente de transferência, como o bode expiatório, que carregava a culpa do povo para fora do arraial. Certo. Ou mesmo o ente substitutivo que faz o sacrifício para vestir a culpa dos culpados, como acontece no Gênesis. Sutilmente está dito que Deus então fez vestes de pele de animais para cobrir o homem e a sua mulher. Ou seja, é a primeira notícia no Novo Testamento com inferência ao fato de que houve morte para vestir a vida. Os animais morreram para cobrir o homem, que é uma arquetipia, uma simbolização que está presente até os dias de hoje.
A gente lê Paulo aqui escrevendo aos Colossenses, Filipenses, Efésios, ele usa essa linguagem frequente de vestir-se de Cristo. Vestir a nossa nudez com as vestes nupcial do amor de Cristo, do amor de Deus. Essa é uma linguagem que se repete. Se formos encontrados vestidos e não nus, Paulo escreve aos Coríntios. E agora, quando eu pela fé sou perdoado, aceito o perdão, a justificação do meu pecado, é porque eu não fiz a transferência, porque eu disse, eu sou o pecador. Aí eu sou justificado. Você trouxe para você. Para mim, me perdoa. Agora, enquanto eu fico transferindo, eu não recebo perdão de pecados e não me pacifico nunca. Aquela parábola que Jesus contou do publicano e do fariseu que foram ao templo orar. E lá no templo, o fariseu levantava as mãos aos céus e gritava, obrigado, Senhor, porque tu me fizeste diferente dos outros pecadores. Obrigado porque eu não sou, por exemplo, como este publicano, coletor de impostos, canalha, que é ao meu lado, infiel. Eu dou o dízimo de muitas coisas, de tudo que me vem à mão eu pago o dízimo, eu dou o dízimo. Faço orações, jejuo tantas vezes na semana quantos um homem piedoso deva jejuar. E estou aqui te cultuando sem parar, obrigado, porque eu sou essa pessoa. O outro ao lado, Jesus disse, não conseguia nem erguer a cabeça para os céus, mas batia no peito e falava para ele mesmo na presença de Deus, enquanto Jesus disse que o fariseu tinha orado de si para si mesmo. Foi só performance. O publicano com a cabeça baixa bate no peito e fala com Deus, ó Deus, tem compaixão de mim, porque eu sou um pecador. Tem compaixão de mim, porque eu sou um pecador. E o que foi que Jesus disse? Em verdade, eu vos digo que esse publicano foi para sua casa justificado, perdoado. Por esse fariseu só acumulou mais culpa, mais pecado, mais arrogância, mais juízo sobre ele mesmo. É por isso que a gente não encara a verdade para ser curado, como Jesus disse. Eu vos tenho falado a verdade, todavia não quereis vir a mim para serdes curados. Porque a verdade me retalha todo, me fere, me sara por inteiro. A transferência me faz fugir do encontro com o significado das coisas. Mas eu vivo com a angústia latente de uma culpa inexplicável que só vai produzindo frequentemente culpas patentes que se manifestam como os pecados da gente. E por aí adiante, o meu portal está lotado disso. Caio, tudo bem? Você acabou de ler o relato do nosso impulso de se libertar do mundo natural, com muita propriedade. Falando do Gênesis, né? Aí ele pergunta, Caio... Não era do mundo natural, foi também. Também. Não era, sobretudo, o impulso de nos libertarmos de qualquer que fosse o mandamento de vida. O mandamento de vida. A gente quer ser o nosso próprio mandamento. A gente quer que o que o nosso coração mande seja instituído para nós. E aí? Aí ele vai para Eva, né? Ele fala, só Caio, por que Eva fez isso? Porque alguém sempre estraga tudo. Não existe certa nobreza no pecado? Ele nunca estragou nada, não. Né? Pô, eu não preciso de Eva, não. Eva, coitada, era uma inocente perto de mim. É, né? É. Ela só comeu aquele frutinho. Agora ele, por exemplo, está fazendo uma transferência para Eva. Está fazendo a transferência. Para Eva, foi a mulher que tu me deste. Sempre tem alguém que não é ele para estragar tudo. Minha pergunta é, e você, cara? Você é um estragador, meu filhinho. Porque não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Todos pecaram igualmente, Adão, Eva, eu e você.
carecemos da glória de Deus. Olha que eu expliquei essa coisa da transferência, mas você já começou transferindo para Eva ou para alguém. Na saída. Nunca é ele. Cara, se enxerga, meu filhinho. Pelo amor de Deus, sempre tem alguém para estragar. Ai, meu Deus, esse mundo. Sempre tem alguém estragando o mundo. O primeiro, se não houvesse mais ninguém no mundo, só houvesse você, esse mundo ainda seria uma bosta onde você estivesse. Se o seu pensamento for esse. Se você não se encarar e não entender que a sua caca você tem que limpar. A minha caca, meu amigo, eu tenho que limpar. Eu não posso esperar que fiquem limpando a minha caca a vida inteira. Tem vala negra porque eu faço caca. Você faz caca, o mundo inteiro, 7 bilhões e meio de pessoas fazem caca. Como a gente prefere cuidar de confortos supérfluos, a gente não investe em infraestrutura e nem elege quem investe em infraestrutura e nem aplaude quem pensa em infraestrutura primeiro. Aí depois a gente reclama das valas negras, reclama ao Estado, que é um ente que só existe no imaginário transferente de indivíduos que não querem ver que a caca só viajou até chegar na vala negra, até chegar onde está poluindo, mas na hora que eu vou ali e puxo a descarga, parece que o mundo inteiro está solucionado. Que a minha caca viajou para uma outra dimensão, para um mundo paralelo, para um outro filosófico. Nós somos horríveis. E aí? Ele fala, não existe certa nobreza no pecado, mesmo sendo o pecado a separação, a escuridão e maldade. No pecado em si não há uma beleza, Caio? Mesmo sabendo que o pecado de Eva foi a primeira separação da qual todas as outras fissuras se originam. Se originam? Ele acha que o pecado dele veio... Ela que começou com o pecado. Ela que começou, né? Ela começou. Eu sou herdeiro deles. E agora, eu faço os meus Édens muito piores do que os deles. E não consigo transferir para eles. Adão sou eu. Talvez nisto habite a nossa radical diferença entre mim e você. É que Adão sou eu. E eu não vejo beleza nos meus pecados. Eu vejo graça divina superabundando apesar dos meus pecados e transformando meus cardos, meus abrolhos, minhas culpas, minhas vergonhas, minhas sem-vergonhices, minhas transferências para Deus, para o diabo, para a mulher, para quem quer que seja. Transforma isso tudo em algo que com a dor e com o sofrimento vão produzindo em mim gradativamente consciência e percepção. E eu vou aprendendo do conhecimento do bem e do mal entre espinhos e abrolhos, feridas, dores e agonias, lanhuras, rasgões. Vou me atropelando, discernindo, aprendendo, diminuindo as implicações, vendo que no fim, se no coração desse pecador existe um desejo de cura, de verdade, de arrependimento e de que a vida seja marcada por amor e que a minha consciência responda de maneira moral ao amor e não com medo da lei, mas de maneira moral, no sentido ético, no sentido de ética, de lei da vida. Se eu faço isso por amor a mim, ao próximo, à criação, a tudo mais, se existe um mínimo disso em mim, mesmo apesar de todas as minhas contradições e todas as demais coisas e todas as ocorrências e todos os fenômenos acabarão, de um modo ou de outro, contribuindo para o bem daquele que tem pelo menos essa vontade de vida, esse amor pela vida. Aí é que depois o indivíduo começa a olhar lá para trás e a ver não nobreza no pecado,
a ver a graça de Deus operando na miséria das escolhas, dos enganos, das torpezas, das ilusões, das fantasias e os choques de realidade. Por isso é que depois disso, o que vem é dor. O homem vai trabalhar na terra, vai suar, porque sem suor, pecado adulado, sem a graça do trabalho, do suor e da dificuldade, nos endiabra para sempre. Então, o trabalho, a dificuldade para a sobrevivência vai nos salvando do pecado. Dar à luz entre dores, pensar que o melhor do amor e do instinto humano vai ter que ser parido, que a luz e a dor vão habitar no mesmo ato. Os espinhos que nascem, os abrolhos que crescem, as dificuldades que se nos apresentam onde a gente se encosta nesse mundo, são todos lá no Gênesis simbolização de salvação. São os desconfortos que hoje nos salvam. Leia, meu filho, o que o sofrimento ensina. Do contrário, se você vê nobreza no pecado, você vai ser sempre um ser encantado com a sua pecaminosidade. Você vira um Lúciferzinho de você mesmo, achando que no fim de tudo o seu pecado e o meu pecado estão carregados de toda a beleza que você consegue ver nos humanos. Eu vejo beleza nos humanos quando eu vejo a graça de Deus em operação nos seres humanos, porque quando eu olho para o mundo, eu vejo a desgraça de tudo aquilo que podia ser maravilhoso, num planeta que teria que ser chamado de planeta Éden, de tão maravilhoso que ele é, e no qual a gente passa todos os dias com medo de que haja uma desgraça final. Quanto mais a tecnologia cresce, mais potencial a gente tem, não de pegar o fruto, mas de apertar o botão. E você vê nobreza nisso? Eu vejo a graça de Deus nos salvando todo dia, da nossa falta de nobreza, da nossa falta de consciência, da nossa falta de arrependimento. Agora, enquanto eu enobreço o pecado, eu não me curo na graça de Deus para aquilo que o transcende, em relação ao que eu posso ser liberto. A grande graça de Deus não atribui nobreza ao ser humano, ela justifica o ser humano, apesar da falta dessa nobreza essencial, que é nobreza de transferência, de botar a culpa no outro, de não se enxergar, ou de achar que o que aconteceu com a gente não produziu nada a não ser um drama belo. Parece um texto de Dostoiévski, mas você certamente não está a serviço da condição humana na miséria horrorosa que a nossa natureza vai produzindo em tudo que faz. E não são outros, somos nós. Na escolha que eu faço, nas decisões que eu tomo, nas eleições, em tudo que eu faço. Eu não tenho como fugir daquilo que Isaías diz no capítulo 6, que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono no templo quando ele entrou. E ele teve aquela visão extraordinária que é quase idêntica à de Apocalipse no capítulo 4, são os mesmos elementos extraordinários do trono, os querubins, das luzes, as declarações de santo, santo, santo é o Senhor. E o Isaías diz que quando ele viu aquilo, ele desfaleceu, dizendo: ai de mim, ai de mim, ai de mim, porque eu sou pecador. E eu habito no meio de um povo pecador, um povo de lábios impuros. E eu mesmo sou um homem de impuros lábios. Conheço o meu pecado e os meus olhos viram o santo. Ai de mim, ai de mim. Eu só conheço saúde humana no ser humano que, em olhando
para aquilo que nos foi proposto e vendo o que nós não aceitamos e nem enxergamos e continuamos a achar que tem nobreza no Pantanal das nossas mentiras e sem a capacidade de dizer ai de mim, porque eu sou parte da miséria.